Olá, meus amigos, meus irmãos, estaremos fazendo nessa hora mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 82, Gálatas, a Carta da Liberdade. O autor dessa revista é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. E sempre aqui mencionamos o nome dele e agradecimento à convenção e ao pastor também, que é o autor dessa lição, trouxe esses ensinamentos para nós. Vamos estudar, irmãos, essa semana a lição número 3, dando assim continuidade na carta de Paulo aos Gálatas. O título da lição é A Experiência Pessoal de Paulo. Então, Paulo aqui relata a sua experiência pessoal, momento da sua conversão, momento da sua entrega ao Senhor Jesus. O texto base dessa carta está em Gálatas 1, 11 e 24. Nós estaremos orando e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar assim fazendo esse vídeo, essa videoaula. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Ti te damos graças, ó Deus, por mais uma vez de o Senhor ter nos permitido, de estar nos permitindo, na verdade, a execução desse vídeo, ó Deus, dessa videoaula, como edificação para a sua igreja, para cada um de nós. Que o Senhor venha trazer ensinamento dos altos céus, nos dar condição, ó Deus, nos capacite para trazer aquilo que for necessário para a edificação, para a sua obra. É em nome do nosso Senhor e querido Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nós queremos te agradecer. Como eu disse na outra lição, né? Eu quero aqui deixar o versículo de saudação a todos os irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quero desejar a todos essa paz verdadeira que guarda todos os nossos corações e a nossa vida. Então, irmãos, vamos estar aqui dando introdução a essa lição. É a lição número 3, Experiência Pessoal de Paulo. Essa lição, irmão, tem como objetivo, e ao final desse estudo, você entenderá, nós entenderemos, né, que a autoridade de Paulo em sua pregação, o chamado dele para cumprir o propósito de Deus ensinando o verdadeiro evangelho. Essa lição nos traz também para cada um de nós que Deus tem um propósito em nosso coração para que nós levemos o evangelho dele às pessoas que necessitam de salvação. Paulo compartilha a sua experiência de chamado e conversão que o transformou de perseguidor fervoroso da fé cristã em um convicto convertido e seguidor de Cristo. Quem era Paulo, né? Paulo era aquele que perseguia a amada igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Essa lição revelará não apenas a autoridade da sua mensagem, mas apresentará sua conversão de origem divina, sobrenatural, validando seu chamado como apóstolo e desafiando as falsas acusações e influência que o ameaçava e distorcia a verdade do evangelho. Paulo, os irmãos ali judaizantes, tentava sempre descredibilizar a autoridade apostólica de Paulo, e Paulo, então, ele faz um relato da sua conversão, do seu chamado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, onde ele teve um encontro verdadeiro. E Paulo, ele traz aqui a sua convicção de convertido, né? E muitas pessoas não entendiam como que um perseguidor agora passa
a falar do Cristo que ele perseguia, né? Mas todos nós, quando não conhecemos Cristo, não conhecemos o verdadeiro, o evangelho profundo, né? Não entramos examinando as escrituras, muitos tentam descredibilizar a palavra de Deus e o próprio Cristo. Nesse estudo, iremos mergulhar na conversão radical de Paulo, na poderosa obra transformadora de Deus em sua vida, ilustrando a centralidade da graça do chamado divino na construção da identidade cristã. Nós sabemos que uma boa parte que nós conhecemos sobre alguns ensinamentos básicos partiram desse apóstolo amado, o apóstolo Paulo, que era Saulo e foi convertido e transformado em Paulo. Que bênção, né, irmão? A graça salvadora. Todos nós estamos ao alcance da graça de Cristo. Basta fazer como Paulo, abrir o seu coração para o entendimento da graça salvífica do nosso Messias, o Cristo, o vivo. Primeiro ponto aqui, irmão, dessa lição maravilhosa é a revelação pessoal de Jesus Cristo a Paulo. Todos nós que um dia encontramos, claro, tivemos um encontro com Cristo. De alguma forma, em algum momento, Cristo se revelou como seu Salvador para mim e para você. Trazendo a palavra aqui, revelação, que é aproximação de Deus em relação ao homem. Deus se aproxima. É interessante que aqui a colocação do dicionário é a aproximação de Deus em relação ao homem. É Deus sempre que dá os primeiros passos para que nós, né, o homem abre o coração, mas Deus que sempre dá o primeiro passo em se reconciliar conosco, né? Foi Deus que enviou o seu Filho para que nós, né, lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus sempre entrando, trazendo a paz, né? Fazendo a paz com o homem e se reconciliando conosco. Então, aqui nós vamos falar da revelação pessoal de Jesus Cristo a Paulo. Paulo compartilha a sua experiência transformadora que moldou a jornada espiritual, destacando um momento crucial em que o próprio Senhor Jesus se revelou a ele, alterando drasticamente o curso da sua vida. Paulo pedia as cartas de autorização às autoridades religiosas para perseguir esse novo caminho que hoje nós conhecemos como cristãos, né? Mas antigamente era conhecido como o caminho que levava a Deus, o caminho que leva a Deus, né? O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, né? E Paulo perseguia esse caminho sem saber, mas lá no caminho de Damasco ele teve um encontro real com Deus, né? No versículo 11, aliás, irmão, nós queremos, não lemos, né, o texto básico, então vamos ler agora, que está aqui em Gálatas 1, 11 a 24, né? Vamos ler assim. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, de sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios e não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que dantes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois
passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Eu não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía e glorificava a Deus a respeito de mim. Irmãos, que maravilha, né? Que bênção que Paulo teve esse encontro e a igreja pôde respirar um pouquinho, porque ele era o grande perseguidor da igreja. Mas vamos ler aqui o versículo que nós estávamos falando sobre o curso drasticamente que mudou. O versículo faz assim: mas faço-vos saber que, irmão, o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Paulo está dizendo que ele enfatiza que a mensagem que ele traz não é de homem algum, mas assim ministrada por Deus, pelo encontro que ele teve ali no caminho de Damasco. Paulo enfatiza que a mensagem que ele prega não é a origem humana, mas a revelação direta de Jesus Cristo. Foi Jesus que revelou a ele aonde que ele deveria andar, no caminho que ele deveria andar, qual o propósito dele em relação nesse caminho que ele estava trilhando, né? Isso sublinha a autenticidade, a divindade da sua missão. Ele não recebeu o seu conhecimento por meio de instrução humana, mas por uma manifestação pessoal do próprio Filho de Deus, de Jesus, né? Não aprendeu com os apóstolos, rabinos em alguma escola teológica, e sim diretamente do Senhor Jesus, quando este revelou a ele. Então, Jesus se revelou a ele. E nós temos aqui, né, quando ele pegava essa carta e ia para Damasco, né, lá em Atos dos Apóstolos, que nós vemos esse acontecimento, né, de Paulo sendo abordado por Jesus. A expressão não é segundo o homem significa que não recebeu instrução de homens ou de agência humana, não estando assim conforme o pensamento de pessoas comuns. Então Paulo tira qualquer dúvida, né, sobre a autenticidade do seu apostolado, porque primeiro, para ser um apóstolo, tinha que ter estado com Jesus, e ele esteve com o próprio Jesus no caminho. Aliás, Jesus esteve com ele no próprio caminho de Damasco, né? Paulo entendia que seu ensinamento, sua pregação, nascia diretamente da vontade de Deus. Então, ainda que Deus usa homens, mas o pensamento é de Deus. Ele reconhecia que as religiões criavam suas doutrinas e adaptações para agregar ao homem e assim conseguir mais adeptos. Vamos ver em 1 Coríntios, né? É uma carta, 1, 18, 30. Coríntios, 1 Coríntios, 1, 18, 30, né? Porque a palavra da cruz para os que perecem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? E onde está a escriba? E onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são
chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a riqueza de Deus é mais forte do que os dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, e muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, nós fomos feitos para Deus essas sabedoria, justiça, santificação e redenção. Irmão, como é precioso pertencer a esse Deus maravilhoso. Saber que nós temos tudo isso aqui com Deus. Ser sábio, ser justo, ser santificados e ter a redenção na pessoa de Jesus Cristo. Hoje encontramos igrejas que possuem uma revelação própria, né? Tem igreja aí se dizendo que teve uma revelação de Deus próprio. Mas nós sabemos que toda revelação é bíblica, já está aqui na palavra de Deus, a maior revelação. A variedade imensa de igrejas que possui rigor doutrinário, como roupas e costume, até ensinamento ao liberalismo, o qual concorda com o pecado e o ensino distorcido sobre a graça e a misericórdia. Não são poucas igrejas que entram por esse caminho, né, irmão? Distorcendo a palavra. E não é de agora, já vem de muitos anos e o próprio Evangelho já faz essa alerta. Então, o que devemos fazer para combater essas coisas? Primeiro, fazer o que tem que ser feito. Cumprir a palavra. Como que cumprimos a palavra? Lendo, meditando e pondo em prática a palavra. E abolindo qualquer ensinamento errôneo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos quais são esses. Aqui mesmo já está dizendo que são pessoas que liberalismo, né? Tendo outras revelações, mas nós já temos a palavra de Deus, que é a revelação aos nossos corações, né? E procurar andar no caminho da verdade. Essas são as atitudes e lições que anulam o valor da cruz e o seu sacrifício pelo resgate do homem perdido. Então, a nenhuma outra coisa pode substituir a graça, porque a graça é um dom que não merecemos. Não temos mérito para merecer a salvação, porque Cristo morreu em nosso lugar. Não devemos invalidar a graça, porque quando você começa a querer agregar outras coisas a um dom que não nós merecemos, você está querendo ajudar a Deus. E não é assim que se consegue a salvação. A salvação é pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pela fé em Senhor Jesus Cristo. Perigo que corremos hoje é o mesmo de Gálatas, quando o sacrifício de Cristo se torna fraco, sendo necessário atribuir campanhas, peregrinações, roupas e cerimônias para que a graça alcance o efeito da salvação. Irmãos, só somos salvos porque Cristo morreu em nosso lugar, porque aquela chicotada, aqueles espinhos na cabeça, a zombaria, o martírio de Cristo foi suficiente para nos livrar do pecado que tão de perto nos rodeia. E o que devemos fazer para combater o pecado? Fugir do pecado, fugir das situações que podem nos colocar em perigo. Mas a salvação em Cristo, quem dá a graça é Deus. Quem dá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que devemos fazer é fugir do pecado, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste? Vencendo o bem contra o mal, contra o pecado, né? A revelação de Paulo recebeu era somente Cristo, ressurreto e Salvador,
não sendo necessário nenhuma outra lei ou prática para receber a graça, o perdão de pecados e a salvação. Então, irmão, aqui já está dizendo como que nós recebemos essa bondade de Deus, esse presente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Então, falamos agora, nesse primeiro tópico, a revelação pessoal de Jesus Cristo e Paulo. O segundo tópico é a autenticidade chamado apostólico de Paulo, né? Estamos falando da experiência pessoal de Paulo. Em autenticidade, irmão, você quando quer legalizar alguma coisa, dizer que é sua ou que você pertence, você tem que autenticar, você tem que carimbar, você tem que legalizar aquilo. Então, foi isso que Cristo fez. Paulo, né? Autenticou. Autenticidade, qualidade, condição ou caráter de autêntico. A autenticidade é a natureza daquilo que é real e genuíno, né? Então Paulo está dizendo que o que ele está falando é genuinamente dado por Deus, dado por Cristo. O texto Gálatas 1, 11, 24, é o que lemos, né? Oferece uma visão profunda e esclarecedora sobre a tua autenticidade do chamado, o apostólico de Paulo. Nesse trecho, o apóstolo compartilha detalhes cruciais sobre a origem divina da sua missão e revelação pessoal que recebeu de Jesus Cristo. Paulo ele tinha esse interesse, porque Paulo ele era muito questionado, né, pela sua conduta anterior, que era perseguidor. Licença aqui. Então, nós vemos que Paulo ele tinha que sempre estar falando para os irmãos da sua autenticidade do seu chamado. Prossegue esclarecendo que Paulo não recebeu o seu conhecimento do Evangelho por meio de instrução humana. Não foi ali uma conversa, não foi um ensinamento através de homens, mas sim uma revelação direta de Cristo, o chamado, né? E isso ressalta a intervenção sobrenatural na chamada apostólica de Paulo, né? Sobrenatural porque foi o próprio Jesus ressurreto. Jesus já tinha ressuscitado e agora divinamente apareceu no caminho de Damasco como uma luz, um resplendor, e a voz foi dirigida a ele. O verbo, né? O verbo se dirigiu a ele. Como diz lá João, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus Pai. Esse verbo se manifestou lá a Paulo. Ressalta a intervenção sobrenatural chamada apostólica de Paulo, destacando a singularidade e autoridade divina por trás da sua mensagem. Então, a mensagem que Paulo, a instrução que Paulo trazia para a igreja, para o pastorado, para o bispado, é tudo origem, conformidade com o chamado que Paulo teve. E quem chamou Paulo foi o próprio Cristo, né? Para essa missão apostólica. Que privilégio Paulo teve, né? De ser chamado diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha essa autoridade de falar que realmente ele foi uma pessoa chamada por Jesus, divino por trás de sua mensagem. Apesar da tentativa de descredenciar Paulo do seu chamado, por não fazer parte dos 12 apóstolos que andaram com Jesus, ele apresenta o seu chamado de forma direta. Então, qual era a intenção dos outros que criticavam Paulo? Porque ele não tinha sido chamado quando os 12 apóstolos, né? Quando Jesus era vivo, é vivo terreno, né? Que eu estou falando, né, irmão? Presente aqui na terra, e assim eles achavam que Paulo não tinha essa autoridade apostólica. E apresenta o seu chamado de forma de foi Jesus quem o chamou e comissionou para sua missão. Seu ensinamento doutrinário vinha de uma fonte ligada diretamente a Deus, com o mesmo valor e autoridade do apóstolo.
Isso, Paulo sempre frisando esse ensinamento e mostrando que a autoridade dele vinha diretamente do trono de Deus, ligada, porque o próprio Senhor Jesus o tinha chamado para essa missão de pregar e propagar e divulgar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, né? Então, irmão, nós vemos que o apóstolo Paulo foi um cumpridor do propósito de Cristo e cumpriu o seu propósito, né? E ele mesmo fala que, acabando a carreira, guardou a fé. Aqui, vamos ver aqui, em Gálatas 1,15, que diz assim: mas quando prove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então Paulo já está dizendo tudo aqui, né? Que quem separou foi o próprio Jesus desde o ventre da mãe, desde o nascimento dele, para esse propósito, né? E vamos ver também aqui outro versículo aqui, 16 diz assim: para revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então, Paulo não consultou ninguém, mas foi consultado por Jesus e designado para pregar esse evangelho, porque Cristo estava junto com ele, estava no coração dele, né? 1 Coríntios 1,9. 9,1. 1 Coríntios, volta aqui, Coríntios 9,1. E Paulo, ele fala aqui nesse versículo assim: não sou eu o apóstolo? Paulo está fazendo uma pergunta. Não sou livre? Não vi eu a Jesus, o nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então Paulo está questionando os irmãos ali e fazendo essa pergunta: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, que sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aquelas pessoas que ele já tinha falado, né, divulgado, ensinado, Paulo está fazendo essa defesa para ele. E 15:8. 1 Coríntios 15:8. Por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo, novamente, ele volta a fazer a sua defesa em prol do seu apostolado, que Cristo apareceu a ele por último, por derradeiro, para também fazer essa obra aos gentios, né? Paulo foi designado ao povo gentílio. O que é um povo gentílio? É povo que não é da nação de Israel. É um povo gentílio, né? E Paulo foi separado para falar do evangelho da graça de Jesus Cristo, aquelas pessoas que necessitam, que se arrependem e querem ter um encontro com o nosso Salvador. E mediante a revelação, a palavra revelação no original grega, apocalipse, que significa desvendamento, um desvendamento íntimo da sabedoria divina, através da revelação interna e externa, em contato direto com o próprio Jesus Cristo. Então, se desvendou ali, né, esse chamado para aqueles que ainda estavam com os olhos encobertos para o chamado, para o entendimento do chamado diretamente de Paulo por Jesus. Apesar de perseguir e matar vários cristãos, tudo começou quando Paulo, no caminho de Damasco, escutou a seguinte frase: Saulo, Saulo, porque o nome dele aqui era Saulo de Tarso, né? Lá da cidade de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou Jesus que tu persegue. Foi exatamente essa frase, esse dizer que Cristo se revelou para Paulo. Foi exatamente nesse momento que tudo mudou na vida de Paulo. Ele passou a ver Cristo como vencedor,
além do seu amor e sua graça, né? Você vê quando há uma venda nos olhos do pecador, que ele não consegue deslumbrar o momento da salvação, então o Espírito Santo faz essa obra e a partir desse momento se descobre a sua visão espiritual, ele passa a ter um entendimento, como Paulo passou a ver aqui, né? O amor e a graça de Cristo por nós. Todo sentimento de revolta, perseguição, ódio tornou em convicção de fé. Todo aquele ódio, aquela ganância, né, de destruir os cristãos, agora ele tem uma nova visão, né, de amor, porque Deus amou ele de tal maneira, né? A experiência de Damasco trouxe luz ao coração de Paulo com um chamado direto de Cristo. Ainda hoje o Espírito Santo de Deus permanece salvando e chamando pessoas de todas as tribos, nações, para Deus. Não existe caso perdido ou pessoa que ele não possa alcançar. Por isso precisamos pregar a todas as pessoas de todos os lugares, aproveitando cada oportunidade. Então, irmão, nós somos pequenos cristos. Cristão quer dizer pequenos cristos. Somos levantados nesse mundo tenebroso para fazer essa missão que Paulo fez, né? Somos discípulos de Cristo e devemos levar essa mensagem salvífica a todos os povos. Não há, como aqui o autor coloca, não há caso perdido. Devemos levar, transmitir a mensagem que foi começada lá na igreja dos primórdios, nos primeiros irmãos, e ela vai chegar ao ponto em que alcança essas pessoas, porque o Espírito Santo é que move os nossos corações e faz o mover da igreja de Cristo para alcançar os perdidos, né? Quantos perdidos, quantas cidades ainda estão entregues ao pecado porque ainda não conhecem a palavra salvífica de Cristo. Ouve-se falar, mas não conhece. Ouve-se dizer. Já viu aquele acontecimento assim? Você ouve de alguém, mas não tem um encontro com aquela pessoa ainda, e a partir do momento que você tem aquele encontro, você passa a ter uma outra visão. Então as pessoas que aqui habitam nas cidades, nas ruas, devem ter um encontro real com Cristo e saber que Ele traz amor e graça ao coração, como trouxe amor e graça ao coração de Paulo. E Paulo passou a ter uma visão, não teve mais ódio dos cristãos, porque ele entendeu que também ele é um pecador. Quando nós entendemos que também somos pecadores, estamos no mesmo patamar, né? Então nós falamos aqui na autenticidade do chamado do apóstolo de Paulo, o segundo tópico. Primeiro tópico, revelação pessoal de Jesus Cristo e Paulo. Agora o terceiro e último tópico, o testemunho e conversão de Paulo. Que maravilha, né? Testemunho, né? Eu tirei aqui a palavra testemunho. Testemunho quer dizer declaração, depoimento de uma ou mais testemunha. Afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. Então, quando você vai prestar um depoimento, há uma confirmação daquilo que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi testemunhado pelo próprio Paulo e pelos aqueles acontecimentos que ali foram, né? Relatado, na verdade. A Epístola aos Gálatas oferece um relato fascinante da transformação radical experimentada por Paulo após seu encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Aquele encontro, irmão, foi sobrenatural, não foi um evento comum, né? Porque Cristo já tinha partido desse mundo, estava à direita do trono do Pai Celestial, e ele aparece ali numa voz, no resplendor de luz, e as pessoas que estavam em volta dele só ouviam o som, mas não sabia de onde vinha, mas quem teve a visão mesmo da luz foi Paulo, tanto é que ele ficou com uma escama na sua vista, né? E teve até que orar para que o Ananias, né, um servo do Senhor, fosse lá, orasse para o irmão Paulo, agora já como irmão, né?
A transformação foi tão instantânea que já se tinha chamado de irmão. Após o seu encontro sobrenatural com Cristo, antes conhecido como Saulo de Tarso, um feroz perseguidor dos cristãos, Paulo viveu uma reviravolta notável que mudou não apenas seu nome, mas também toda a trajetória da sua vida. No verso 13, no verso 13 aqui, vamos ler aqui o verso 13. Diz assim: porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele confessou, o que ele fazia e também falando sobre como ele era zeloso, extremamente zeloso na sua religião do judaísmo. O versículo 3 revela o passado sombrio de Paulo como perseguidor da igreja e o fato ressalta ainda mais a magnitude da sua transformação. Ele era zeloso pelas tradições dos seus pais, dedicado à lei judaica e perseguiu os seguidores do caminho. Olha o que eu falei aqui, A religião cristã era conhecida como do caminho. No entanto, o encontro sobrenatural da estrada de Damasco mudou tudo. Podemos observar no texto a palavra devastava, do grego porteio, que quer dizer aniquilar, destruir. Então essa era a intenção de Paulo, chegar lá, naquele lugar lá em Damasco, em outras cidades, encontrasse o do caminho, que hoje se chama cristão, destruísse aqueles que pregassem o nome de Cristo como Salvador. Lançar em confusão. Essa era a sua missão em função de matar, perseguir aqueles que colocavam a cidade em alvoroço. Alvoroço porque trazia a mensagem de Cristo, O hábito dessa transformação é evidente no versículo 15. Vamos ler aqui. Mas quando prove a Deus, aí é aquele versículo que ele fala quando aprove a Deus da sua, desde lá do ventre da mãe dele, o chamado que ele teve para fazer essa obra, Quando Paulo compartilha que Deus o separou desde o ventre da sua mãe para revelar seu filho nele. Esse chamado divino, predestinado, desde o início, destaca a soberania de Deus na escolha e na transformação de Paulo. O apóstolo entendia que Deus estava com ele no mesmo tempo da sua ignorância, sendo protegido, preparado para o momento de cumprir o seu propósito. Então, irmãos, você vê como Paulo, ele sempre defendeu a sua autoridade apostólica, E fala aqui que Deus o preparou para especificamente para levar a todo mundo antigo daquela época o evangelho. Hoje nós temos as cartas do querido apóstolo Paulo e quando lemos, as perseguições, as lutas que aqueles irmãos tiveram, e hoje nós temos aqui impresso a Bíblia, como é prazeroso você encontrar refúgio nessas palavras e saber que Deus tem zelo pelas nossas almas. Deus possui seus meios de trabalhar, separado desde o ventre. Era a forma de Paulo entender o seu propósito. A conversão não aconteceu como ato único no caminho de Damasco, mas durante toda a vida de Paulo, pois Deus trabalhou a experiência de vida do apóstolo. Foi o canal para preparar este tempo. Paulo foi perseguidor, mas foi também muito perseguido dentro do evangelho e fora do evangelho. Lembrando que Paulo teve perante a reis, autoridades, a irmãos que queriam, aos da antiga religião. Enfim, Paulo foi perseguido, E até muitos dentro daquela igreja daquela época, não entendia a missão do apóstolo Paulo, Mas Deus conhecia o coração do apóstolo e o chamado que ele foi um chamado específico para essa obra, Todas as coisas estão sob o controle de Deus e o propósito nessa vida precisa ser cumprido. O chamado é um ato soberano do Senhor,
para cada um dos seus escolhidos. Assim, precisamos seguir e exercer nosso propósito. Então, irmão, como o apóstolo Paulo, finalizando aqui, né, esse estudo, e depois vamos concluir, nós vemos que todos nós temos um propósito para com Deus. E devemos descobrir o nosso propósito quando nós colocamos à disposição do chamado, daquele que nos chama, que é Cristo. Que nós possamos concluir esse chamado, né? Concluindo, então, essa lição, irmão, que está maravilhosa, essa terceira lição, o relato da experiência pessoal de Paulo, né? Da conversão de Paulo, do momento que Paulo se decidiu a seguir o caminho, né? O caminho que é Cristo. Ao longo desse versículo, fica evidente que o apóstolo Paulo não recebeu o seu ensinamento dos homens, mas sim através da revelação direta do próprio Cristo. Isso não apenas validou sua comissão apostólica, porém destacou a singularidade e a autoridade divina da sua mensagem. Podemos observar a transformação radical após seu encontro com Cristo. Essa mudança não só ressalta o poder transformador do Evangelho, mas também serve como um testemunho poderoso da obra de Deus na vida daqueles que o seguem, né? Então isso aqui é uma prova, irmão, que não tem homem forte, não tem ninguém que Deus, querendo Deus, quem impedirá, né? Então devemos orar para que essas pessoas que hoje nós consideramos inalcançáveis pelo Evangelho, para que Deus penetre no coração deles e transforme a vida deles, e com certeza serão bênçãos no Evangelho, serão pessoas que Cristo poderão contar para testemunho pessoal da transformação e a evangelização prosseguir. Somos levados a reconhecer a centralidade de Cristo na mensagem apostólica e a importância da graça divina na vida daqueles que são chamados para proclamar o Evangelho. É o que eu já falei, né? Da autenticidade, né? A pessoa tem um testemunho forte. Paulo teve um testemunho imenso, né? Foi colocado no cesto, recebeu chicotada, foi preso, né? Mas cumpriu o seu propósito. Essa lição nos incentiva a confiar na autoridade da palavra de Deus, reconhecendo que ela é revelada. Olha só, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, mas não precisa, irmão. Ela já é revelada, confirmada pelo próprio Senhor. E nos motiva a viver vidas transformadas pela graça e pelo poder de Cristo. Meus irmãos, que nós possamos viver essa vida plena em Cristo, né? Sabendo que toda revelação já foi revelada através de Cristo. Para pensar e agir, irmão, algumas perguntinhas aqui para nós, né? Todos nós. Você já imaginou ser merecedor da salvação? O que pode levar uma pessoa a pensar dessa forma? Como o Espírito Santo libertou você? Você lembra do que estava passando ou sentindo? Você pensou que Deus trabalhou em seu interior antes da sua conversão? Você acredita que possui um propósito? Essas são as perguntas para nós pensarmos e agirmos, né? Vamos orar? Quero orar pela sua vida, pela minha vida, orar pelo nosso canal, pelos que estão sendo inscritos e aqueles que vão se inscrever, aqueles que vão passar por aqui, dê o rodapé, não tem problema, Deus sabe todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez entramos em comunhão contigo através dessa oração. Quero interceder, Senhor, pelos aqueles que vão passar por esse canal e vão ouvir esse ensinamento, né? Essa instrução, que o Senhor possa trabalhar melhor no coração de cada um deles, que o Espírito Santo possa falar profundamente. Abençoe os inscritos, abençoe os irmãos, são vários inscritos no nosso canal, ó Deus, mas que o Senhor possa estar abençoando, o Senhor conhece cada um deles, derrame as bênçãos sobre a vida deles, ó Pai, na sua família, na sua casa, que haja abundância nos seus lagares, na sua despensa,
que haja fartura não só de comida nem de bebida, mas da presença do Espírito Santo na sua vida, que a graça de Deus é que nos dá ânimo para vencer a cada dia, que o Senhor nos coloque no caminho, na direção, no propósito, naquilo que o Senhor quer fazer de cada um de nós, um instrumento vivo, maleável, para que o Senhor possa moldar, amassar, fazer, transformar, que sejamos, Senhor, instrumentos na sua mão, como o Senhor quer. Como Jeremias foi e olhou na casa do oleiro, que viu o oleiro trabalhando, moldando, amassando o barro, que o Senhor possa transformar a nossa vida cada dia, que nós possamos ser instrumento maleável na sua mão. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, pelo teu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos dar a salvação eterna. Obrigado, Deus. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.